Paz seja convosco. Mais um momento bendito e santo em que Deus nos dá mais uma oportunidade de falar sobre o seu grande amor. Portanto, eu peço a Deus que me use para me dirigir ao povo de Deus, porque eu também vou usar a sua bendita palavra. E hoje a gente vai falar sobre... Vamos continuar, né? Aquela mensagem, o corrupto sistema. E hoje é a sua segunda parte. E estamos completando 153 mensagens, né? Das mensagens reveladas das 7 trombetas e um cômputo geral de 1.182 mensagens. Eu sempre recordo que nós começamos a pregar as vestes sacerdotais no dia 20 de agosto de 1993. E já vamos caminhando para essas mensagens gloriosas das trombetas. Então, o título da mensagem é o corrupto sistema. A bem da verdade, a gente vive uma época muito difícil, uma época difícil, uma época complicada, uma época em que os valores morais estão em declínio, enfim, e o mundo vivendo em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Então o sistema é corrupto, é o sistema do anticristo, é a dimensão da preparação do reinado do anticristo. Mas se a gente for analisar bem, vamos concluir que nós já estamos vivendo esse reinado do anticristo. Quando Jesus veio, né, ele implantou o reino de Deus, né? Mas sempre sabemos que quando o bem aparece, o mal procura estar do lado. Veja bem, Caim, Abel, né? Estava ali, o bem e o mal. Então, sempre o mal procurou tentar sobrepujar o bem. E hoje em dia, o mundo vive isso, é o mal querendo sobrepujar o bem. Então nós vamos abrir a Bíblia, mais uma vez, lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2. 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse, levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão as cidades santas por 42 meses. Então vejam, essa passagem gloriosa de Apocalipse fala sobre o templo, né? Quando Jesus, lá em Mateus, diz, né, que não ficaria pedra sobre pedra, e falou para João que ele medisse o átrio interior, né, e não medisse o átrio exterior, que seria domínio dos gentios. Como nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então o átrio interior é o homem espiritual, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E o átrio exterior é a nossa carne, sujeita aos pecados, aos costumes, às vaidades, às dimensões gentias. Então vamos raciocinar com algo assim muito glorioso, que é os lugares celestiais em Cristo. Leia aí, Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós somos assentados em lugares celestiais em Cristo. E nós estamos vivendo a dimensão do nono silêncio, uma época em que o sistema religioso político é ultrapassado pelo sistema político religioso. Então nós estamos na era em que a política determina a religião. E vejam bem que a ciência que Paulo falou, para cuidarmos da falsa ciência, ela é uma religião, como qualquer uma outra que aí existe. E aí Efésios dizendo que eles são assentados em lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o homem espiritual, o homem interior, ele está assentado em lugar celestial em Cristo. E as vestes espirituais do homem espiritual é a mensagem, ou seja, é a revelação da palavra de Deus nos nossos corações.
Vamos então analisar, através do livro de Efésios, essa parte tão interessante. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ó, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em pecados, em ações contrárias à palavra de Deus, nas concupiscências da carne. Né? O mundo hoje vive isso. Escutei um homem dizer que daqui uns dias, quando acabar essa situação dessa pandemia, as mulheres iam correr para como é que fala? Salões de beleza, para recuperar a beleza, isso, aquilo. Ele falou um momento que as pessoas deveriam estar buscando ao Senhor Deus. Quer dizer, então o mundo está cego, é corrupto, o sistema é corrupto. Olha o nosso país. A corrupção é uma coisa alarmante no nosso país, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas é alarmante. Né? O sistema é totalmente corrompido. Um enganando o outro para tomar o lugar do outro. Né? Enfim, não há um respeito mútuo entre as pessoas, não há fidelidade, não há cordialidade. Não, isso está ultrapassado. É cada um querendo tomar o lugar do outro. Lamentavelmente, grande parte da população é dessa maneira. Né? E conclusão, os desmandos são muitos, a corrupção é terrível, entendeu? Muito terrível. Né? Mas é o sistema que é corrupto, né? Comandado lá pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, vejam que aqui no nosso país a gente deparou com um fato, né? Que o Conselho Mundial de Igreja, a Organização Mundial da Saúde, ela quer mandar como se ela governasse o nosso país. Não, nós temos um governante, né? Mas isso é sempre corrupto. É o que diz que Jesus falou. É um reino dividido. Reino dividido. Ele não pode subsistir. Né? Não pode subsistir. Né? Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Então aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1, eu pediria que repetisse novamente essa palavra. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em costumes e pecados. Então isso quer dizer que nós somos ressurretos em Cristo. Nós ressurgimos por Ele, com Ele e nele. Agora veja aí Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, filhos da desobediência são os filhos da ira. Né? E nós éramos perdidos. Mas o Senhor nos vivificou nele próprio. Nós ressuscitamos em Cristo. Por isso nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E diz lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, é sinal que nós estamos libertos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora, nossa luta é contra a carne, o átrio exterior, pisado por Satanás. E nós temos 5 entradas: tato, visão, olfato, paladar e audição. Então são as 5 entradas que Satanás procura chegar no homem espiritual e dominá-lo. E Pedro diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Então, se nós somos templo, se o nosso espírito, né, abriga o Espírito Santo de Deus, não há nenhuma condenação para nós. Agora nós estamos nessa carne. Enquanto estivermos nessa carne, estaremos sujeitos a muitas paixões. Mas vamos meditar bem nesse versículo 2, e veja que o anticristo, o espírito anticristo, ele habita nessa carne, porque nele está o pecado, disse Paulo, em Romanos. Nela habita o pecado. Se o pecado habita na carne, é templo do diabo. Olha que situação. Por isso, essa luta terrível entre a carne e nosso espírito. E há 5 entradas que Satanás quer chegar lá no homem espiritual e dominá-lo. Né?
Mas a Bíblia diz, lá em Mateus 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que foram sinais e prodígios, né? Mas que não será possível enganar aos eleitos. Isso é muito importante. Portanto, vamos ver Efésios 2:2, novamente. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o Espírito de Cristo ele opera nos filhos da desobediência, os filhos da ira. Mas nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos salvos em Cristo. Nós somos salvos pela graça. Pela graça somos salvos. Né? Pela graça somos salvos. A lei não nos salvaria, mas a lei ordena o nosso espírito. E pela graça vivemos a lei. Então, não há o que temer. Não há o que temer. Né? Mas a nossa carne é a nossa grande inimiga. É a grande inimiga. Agora veja Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha, como Deus nos transformou. Nós éramos filhos da ira, né? Dominados pela carne, dominados pelo pecado. Mas o Senhor teve misericórdia e nos enxertou na videira verdadeira. Né? Agora, isso significa que o Senhor Deus nos libertou, nos deixou assentados em lugares celestiais em Cristo. Nós não somos religiosos, nós não somos denominacionais, nós não vivemos de crença e costume de igreja, não. Nós vivemos assim diz o Senhor, a graça da palavra revelada. Essa que é a verdade. Né? E outra, Atos diz, e toda a Bíblia diz, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E nós vivemos hoje o quê? Um sistema religioso completamente corrupto e dominado pela concupiscência da carne, em que a fúria satânica pelo dinheiro fala mais alto. Abre-se uma porta da igreja exatamente para tomar dinheiro do povo. Então é uma fé mercantilista, ela é mentirosa, enganosa, ela é fundamento do reinado do anticristo. Agora veja, Efésios capítulo 2, agora o 4, né? 4, pode ler. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Deus, a misericórdia dele é infinita. Então, pela misericórdia de Deus, a gente vive a lei. Pela misericórdia, porque é impossível o homem viver a lei. Mas a lei é necessária, porque ela revela para nós como devemos agir, né? Aquilo que devemos fazer e o que não devemos praticar. Então a lei, ela é importante, sim, ela é importante. E ela não condena a graça, nem a graça a condena. Pelo contrário, pela graça pela graça da misericórdia, pela misericórdia e pela graça, a gente vive a lei, né? A lei. Veja agora Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos. É pela misericórdia de Deus que a gente vive a lei. E aquela passagem de Apocalipse é muito importante. Ela fala de duas dimensões, do templo daqueles dias e do templo hoje. O Malaquias fala que os dias iriam ser levados ao grande templo. Pergunto, qual o grande templo que tem hoje? Não vou citar nomes aqui por questão de ética, mas aquele que construiu em São Paulo. É um grande templo, até as pessoas têm que levar o dízimo para lá. E dízimo não é recurso financeiro, o dízimo ele é agropastoril, bem diferente. Agricultura e o alimento, como eu sempre falo, a vegetação, quer dizer, a parte a agricultura, ela é alcalina e a carne é ácida. Então a gente precisa desses dois componentes, né? Então esse aí que é o dízimo verdadeiro. Mas qual o grande templo? Não tem grande templo. O templo que nós devemos habitar é no templo do Senhor. Ele que é nosso templo, ele que é o nosso pastor.
pastor, evangelista, doutor da lei, são dons, não significam posições, cargos, não, são dons, né? Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará, nada. A gente vive a palavra, pela palavra. Então o sistema, simplesmente, ele corrompeu tudo, tudo está corrompido, tudo está híbrido, e nós, e Deus, temos tirado dessa dimensão e nos colocado em lugares celestiais em Cristo. É Cristo que nós temos que viver a graça da revelação de Deus, e não costumes de igreja, nada disso aí. E agora veja Efésios 2, 6, né? 7. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. Então não era para aquela hora. É agora. É aquilo que Paulo fala, né? Ele anelava ver os eleitos do Senhor Deus. Ele anelava, ele queria ver os eleitos do Senhor Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, eu creio que versículo 17, 18, por favor. Veja aí, medite bem nisso. Romanos capítulo 8, 17, 18. Viu? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então vejam, a glória que seria revelada, futuro de novo, né? Mas lá houve essa glória também. Por isso que a gente volta lá para Salmos 90, que fala que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. E Pedro também confirma isso. Quer dizer, a imagem e a sombra falando a mesma coisa. Então, são dimensões muito interessantes que a gente tem que perceber, tem que analisar muito e crer verdadeiramente, né? Lá nós vimos em Efésios, séculos vindouros. Então, séculos não é um dia, nem dois, é 100 anos, séculos vindouros. Agora vejam, Efésios capítulo 2, versículo, lê do 8 até o 11. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Olha, quão importante isso aí. Nós éramos gentios, somos mais. Não, nós somos os judeus espirituais desta hora, né? Vivendo pela lei e pela graça. E pela graça somos salvos. Há quem diga que a lei acabou. Não, a lei nunca acabou. Pelo contrário, Mateus 5,17, lê, por favor. 5,17, olha o que diz aí. Olha quão interessante essa passagem. Alerta, abre o nosso entendimento. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Cumprir. Cumprir a lei não significa anular. Continua. 18. É Mateus que não? 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo seja cumprido, gente. A lei, Senhor Deus, ela não foi anulada, ela foi exercida. Jesus exerceu a lei, cumpriu a lei, mas ele não anulou a lei. Agora, pela graça que eu sou salvo, porque a lei não me salvaria, a graça que me salva. E nós temos que crer nas dispensações, né? Lá com Paulo, a mulher que cortasse o cabelo, ela estava errante, né? E o homem que andasse cabeludo também estaria errante. E até Paulo, a lei foi até ali. A circuncisão teve sua dispensação.
Então, são dispensações, são tempos de Deus. E Deus, na verdade, não tem presente, passado e futuro. Não. Esse é o homem que tem essa dimensão. Agora veja Efésios, capítulo 2, acho que nós já lemos, versículo 11. O 11 já. Leia o 12 então, 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aí, que coisa. Sem Deus no mundo, fora do plano da igreja judia, porque a salvação vem dos judeus. Lê de novo, por favor. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora veja bem, leia o versículo agora, o 13, o 14, olha como Deus foi maravilhoso para conosco. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha que coisa gloriosa. De ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, ele fez um só povo. E na cruz ele derrubou a parede da separação. Então, conclusão, nós fomos enxertados na videira verdadeira. É o que está lá em Romanos. Nós fomos enxertados. A misericórdia de Deus nos fez com que a gente pudesse viver a lei. Isso é muito glorioso e muito maravilhoso. Né? Então vejam que nós somos os judeus espirituais desta hora. Leia o 15. O 15. Na sua carne fez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha, então, conclusão. Vamos falar um termo assim. Jeová foi lei para os judeus e Jesus lei para os gentios. Mas a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Não são três deuses. Então, de um só povo ele derrubou a parede. E fez um povo só. Então, a lei é para todos. A lei é para todos. Agora, como é que eu vivo a lei? Somente pela graça do Senhor Deus. Não há outra maneira. Não há. Né? E nós somos separados de Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós somos perdidos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. E Paulo anelava ver os filhos de Deus. Mas naquela oportunidade, ali já estava o reino de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que diz, lá em Êxodo, que aqueles judeus que nasceram, né, no Egito, que vieram do Egito, eles ficaram todos no deserto. Mas o que diz a Escritura? Que eles estavam riscados debaixo dos céus. Mas não diz que estavam riscados acima dos céus. Tem que meditar nisso. Hoje nós estamos dentro desse tempo carnal, pecaminoso, cheio de concupiscência, né? E enquanto nós estivermos nesse tempo, nós estamos sujeitos a paixões, a erros, falhas e tantas coisas. Mas o Espírito nosso, nele habita o Espírito Santo de Deus. Se nós formos para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Veja aí. Vamos ler o 10 e o 11, primeiramente. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que glorioso. A carne está completamente perdida, mas o Senhor nos vivificou nele, lá na cruz. Ele tomou sobre si toda a doença, toda a enfermidade, todo o erro, tudo foi tomado ali. Então, mas nós ainda habitamos nesse templo, né? Habitamos. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1.
Mas veja que a lei revela a graça da salvação. A lei que revela a graça da salvação. Tudo isso aí que acabamos de ler em 1 Coríntios 6, está na lei. Mas como Deus nos deu graça, a gente venceu as concupiscências da carne. E continuamos lutando contra as concupiscências. Pode ler. 5 É, 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua mulher de seu pai. Olha que coisa terrível. Né? Quem disse que a lei acabou? Isso está em Levítico, né? Levítico. Quem disse que a lei acabou? A lei não acabou. Ele está dizendo que havia um rapaz que estava usando a mulher do pai dele. A mulher do pai dele. E que se fosse entregue a Satanás para que o Espírito seja salvo do Senhor. Agora vai lá, Levítico 18, versículo 8. Como é que Paulo anulou a lei? Não anulou lei nenhuma. Mas pela graça ele viveu a lei. Como ele fala, combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Não descobrirás a nudez da tua mulher, da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Tá vendo? É a lei. E o que Paulo recomenda lá aos Coríntios? Que esse rapaz seja entregue a Satanás, para que o Espírito seja salvo do Senhor. Então o que vai ser salvo é o Espírito, não é a carne. Efésios diz, Eclesiastes 13 diz que o pó voltará ao pó e o Espírito a Deus que o deu. E Hebreus, parece-me que 9:27, se puder ler para mim aí, 27 diz, ao homem está reservado morrer uma só vez. Portanto, então, eu creio, né, que nós vivemos a misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, a graça nos salvou. Essa que é a palavra. Agora, só para terminar, São João 14, versículo, vamos ler do 14 ao 17. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está dizendo que ele é o único Deus, não há Santíssima Trindade. Ele ia para o Pai, para a dimensão paternal, enviaria um Espírito Consolador, e esse Espírito que o mundo não recebe, não vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está falando que ele, Jesus, estaria em outras dimensões, estava ali numa dimensão junto com ele, e essa seria coisa no futuro. Então ele está em nós. Jesus já veio para nós, está em nós, ou seja, um homem espiritual. Né? Porque o homem interior, nele só habita o pecado, e, enfim, é uma luta grande entre a carne e o espírito. E nós temos que andar na luz, nós somos filhos da luz. Agora nós temos que romper com esse sistema que aí está. Romper com o sistema corrupto que está dominando a tudo e a todos, menos aos eleitos do Senhor Deus. Então eu creio que nós estamos no caminho certo e que a luz de Deus tem nos iluminado. Enfim, nós somos uma geração do arrebatamento. Né? Nós temos a fé do rapto. Muitos ainda têm a fé para o rapto. Nós já possuímos a fé do rapto. Qual é a fé do rapto? Que o nosso espírito abrigue o Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus e que a paz de Cristo, a paz de Deus seja em cada coração. Amém.